Um idoso de roupas surradas e chapéu empoeirado chegou num leilão de gado onde só entravam fazendeiros ricos, donos de terra, de rebanho, com sobrenome importante. Os seguranças nem queriam deixá-lo passar. Quando ele levantou a mão para disputar o melhor lote do dia, as risadas explodiram pelo salão. Ferdinando Noronha, o fazendeiro mais poderoso dali, olhou para os lados com um sorriso debochado e falou alto para todo mundo ouvir. Olha o vovô, querendo comprar gado. A gargalhada foi geral. Mas quando o martelo bateu e ele abriu a maleta, o silêncio que veio depois pesou mais do que todas aquelas risadas juntas. Naquele dia, Benedito não estava ali apenas para comprar gado. Ele tinha ido até aquele leilão para observar alguém. Se você está gostando da história, já deixa o like no vídeo e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. E acompanha até o final, porque o que aconteceu nesse leilão, ninguém ali esperava. A caminhonete entrou devagar pelo portão de ferro do centro de eventos, como se não tivesse pressa de chegar, nem medo de ser mandada embora. Era uma F100 de ano indefinido, a lataria amassada em 2 lugares, a pintura comida pelo sol de décadas, o ronco do motor chegando antes dela. No banco do motorista, um homem de chapéu de couro, camisa desbotada e calça de trabalho que já tinha visto dias melhores. Benedito Duarte tinha 73 anos e o rosto de quem passou a vida inteira debaixo do sol. Não era o tipo de homem que chamava a atenção numa sala. Era exatamente o tipo que as pessoas olham uma vez e decidem que já sabem tudo o que precisam saber. Ele estacionou a caminhonete entre um Toyota Hilux Zero e uma Mercedes com placa de fora do estado. Desceu devagar, ajeitou o chapéu e caminhou em direção à entrada do pavilhão, como se tivesse feito isso 1000 vezes, porque tinha. O segurança apareceu antes que Benedito chegasse à porta. Senhor, esse evento não é aberto ao público, é só para credenciados. Benedito parou. Olhou para o crachá do rapaz, depois para a porta, depois de volta para ele. Eu sei. Vim comprar. O segurança olhou para a caminhonete. Olhou para a roupa. Fez aquela conta rápida que as pessoas fazem quando julgam antes de pensar. Comprar o quê, senhor? Gado, Benedito respondeu. Simples assim. O rapaz cruzou os braços. Não com grosseria, mas com aquela firmeza de quem já tomou a decisão antes de ouvir a resposta. Precisa de credencial. Cadastro prévio. O senhor tem? Benedito abriu o bolso da camisa e tirou um papel dobrado em 4. Extrato de cadastro, emitido pela própria organização do evento, com o nome dele impresso. O segurança leu, releu e ficou em silêncio por um segundo mais longo do que deveria. Antes que dissesse qualquer coisa, um dos organizadores apareceu pela porta lateral. Homem de 40 e poucos anos, crachá vermelho, expressão de quem estava apagando um incêndio que ainda nem tinha começado. Viu a situação, leu o papel rapidamente e fez um gesto para o segurança se afastar. Por favor, pode entrar. Desculpe o transtorno. Benedito pegou o papel de volta, dobrou com cuidado, guardou no bolso e entrou sem dizer mais nada. Por dentro, o pavilhão era grande e barulhento do jeito que lugares cheios de dinheiro costumam ser. As vozes se misturavam, os grupos se formavam por afinidade natural, os que tinham mais conversando entre si, ignorando os que tinham menos. Havia chapéus novos, botas engraxadas, celulares de última geração sendo usados para filmar os animais. O cheiro de couro caro misturava com o de serragem e esterco. Aquela combinação estranha que só existe em leilões de gado de alto padrão. Benedito caminhou pelo corredor central sem olhar para os lados. Encontrou uma cadeira no setor lateral, encostou o chapéu no joelho e ficou em silêncio, observando os currais onde os animais aguardavam. Nelore de linhagem, pelagem clara, musculatura densa.
Ele conhecia aquele tipo de animal há mais tempo do que a maioria das pessoas ali de pé tinha de vida. Um homem sentado 2 cadeiras ao lado se inclinou para o amigo e comentou em voz que não era tão baixa quanto ele pensava. "O que esse aí está fazendo aqui?" O amigo deu uma risada curta. "Veio ver se aprende alguma coisa, acho." Benedito não virou a cabeça. Continuou olhando para os animais com aquela atenção específica de quem avalia sem precisar de ficha técnica. A postura, a movimentação, o peso aproximado só pelo olhar. Detalhes que não aparecem em nenhum catálogo. O leilão ainda não havia começado oficialmente, mas o ambiente já estava aquecido. Grupos discutiam preços, faziam apostas informais sobre qual lote ia mais alto, trocavam cartões e apertos de mão. Era um mercado funcionando antes mesmo do martelo cair pela primeira vez. Benedito observava tudo isso. Os animais, sim, mas também as pessoas. Especialmente a movimentação perto do corredor principal, onde um grupo maior se formava em torno de alguém que havia acabado de chegar. Ele ainda não tinha visto o rosto, mas já ouvia a voz, alta, segura, do tipo que espera eco. Benedito ajeitou o chapéu na cabeça e esperou. Porque era exatamente para isso que ele tinha vindo. Ferdinando Noronha não entrava em lugar nenhum. Ele ocupava. Tinha 52 anos, ombros largos, barriga de quem janta bem toda noite e nunca precisou se desculpar por isso. O chapéu era novo. A bota era importada, e o relógio no pulso valia mais do que a maioria dos lotes que seriam leiloados naquele dia. Ele atravessou o corredor principal, cumprimentando as pessoas pelo nome. Alguns com abraço, outros com aquele aceno de quem reconhece sem precisar se aproximar demais. Ferdinando Noronha era dono de 3 fazendas no estado, fornecedor de 2 frigoríficos regionais e o tipo de homem que todo mundo conhece em evento de gado. Não porque fosse o maior, mas porque era o mais barulhento. Ele parou no meio do corredor, ajeitou o chapéu e varreu o pavilhão com o olhar. Daquele jeito de quem está fazendo uma contagem rápida de quem importa e quem não importa. O olhar passou por Benedito sem parar. Passou pela caminhonete lá fora, que dava para ver pela porta aberta, e então ele virou para o homem ao lado e disse em voz alta, com aquele sorriso de quem faz piada, mas quer que doa. "Tá deixando qualquer um entrar aqui, hein? Logo logo tão vendendo bilhete na porta." Algumas risadas, o tipo de risada que as pessoas dão quando querem agradar quem está falando. Benedito ouviu. Não se mexeu. Ferdinando chegou até o grupo principal, começou a conversa sobre os lotes, gesticulava enquanto falava, dominava o ritmo da roda. Havia ali uma dinâmica clara. Ele falava. Os outros concordavam. Quando ele dizia que um animal estava bom, todo mundo achava que estava bom. Quando ele torcia o nariz, os outros torciam também. "O lote 6 é o que interessa", ele anunciou para o grupo, como se estivesse revelando uma estratégia de guerra. 80 cabeças, tudo de primeira. Eu já conversei com o criador semana passada. Esse rebanho está saindo hoje e vai sair comigo. Um dos homens do grupo perguntou se ia ter disputa. Ferdinando deu uma risada curta. "Disputa? Com quem?" Ele abriu os braços olhando ao redor. "Alguém aqui tem fôlego para acompanhar o lote 6? Ninguém respondeu. Não porque a resposta fosse não, mas porque ninguém queria ser o próximo alvo da piada. Do lado de fora, o sol batia forte no estacionamento. Dentro do pavilhão, os ventiladores de teto giravam sem muito resultado. O cheiro de serragem ficava mais denso conforme mais gente entrava. O burburinho crescia. O apresentador do leilão subiu na plataforma central e pediu atenção. Homem magro, voz treinada, microfone na mão. Começou a explicar as regras para os participantes novos, a ordem dos lotes, as condições de pagamento. Rotina de sempre. Benedito prestou atenção em cada palavra, não porque não soubesse as regras, sabia de memória, mas porque era no tom,
nos detalhes, nas pausas do apresentador, que você entendia como o leilão estava sendo conduzido. E o que ele ouvia confirmava o que já suspeitava. Havia 3 semanas, um intermediário havia tentado contato com ele. Disse que um comprador de peso estava montando um projeto de expansão de rebanho e queria conversar com produtores do interior. Mandou mensagem, deixou número. Benedito não retornou, mas pediu para um funcionário de confiança levantar o nome por trás do contato. O nome que voltou foi Ferdinando Noronha. Benedito conhecia a reputação. Todo mundo no setor conhecia. Ferdinando tinha o hábito de chegar até produtores que ele achava que eram menores, com propostas que pareciam generosas na superfície e escondiam armadilha no detalhe. Comprava abaixo do valor, revendia acima e fazia isso com tanta naturalidade que a outra parte, às vezes, só entendia o tamanho do prejuízo meses depois. Benedito não era produtor menor, mas Ferdinando não sabia disso. E Benedito decidiu que não ia explicar pelo telefone. Ia preferir mostrar pessoalmente. O leilão começou com os lotes menores. 10 cabeças, 15 cabeças, animais de boa qualidade, mas não excepcionais. Os lances iam e vinham, o martelo caía, o apresentador anunciava o próximo. Ferdinando participou de 2 lotes iniciais, arrematou um, perdeu o outro para um homem mais velho, que ficou firme no lance até o fim. Ferdinando fez uma piada sobre isso também. Benedito não participou de nenhum. Ficou parado, observando. Em determinado momento, um dos organizadores passou pelo corredor lateral e reconheceu Benedito da entrada. Parou, inclinou a cabeça. "O senhor está bem? Precisa de alguma coisa?" "Tô ótimo", Benedito respondeu. Só aguardando o lote 6. O organizador confirmou com a cabeça e seguiu em frente, mas ficou com aquela resposta na cabeça, porque havia algo no jeito que o velho disse aquilo. Tranquilo, sem urgência, como quem já sabe o resultado antes do jogo começar, que não combinava com a roupa nem com a caminhonete lá fora. Ferdinando estava do outro lado do pavilhão, rindo com o grupo, sem prestar atenção no homem sentado na cadeira lateral. Erro que ia custar caro. O apresentador anunciou que o lote 5 estava encerrando. O lote 6 seria o próximo. Ferdinando se levantou, ajeitou o chapéu e caminhou até a área central com passos largos. Era a hora dele. Aquele rebanho estava comprado antes mesmo de ser leiloado. Pelo menos era o que ele acreditava. Do outro lado, Benedito também se levantou, devagar, com cuidado nos joelhos, do jeito que homem de 73 anos se levanta depois de ficar sentado. Ajeitou o chapéu, respirou fundo e caminhou em direção à área de lances. Ninguém prestou atenção nele ainda, mas isso estava prestes a mudar. O apresentador bateu palmas 2 vezes no microfone e pediu silêncio. "Senhores, chegamos ao lote 6, 80 cabeças de Nelore puro, linhagem certificada, padrão exportação. Todos os animais com documentação completa, vacinação em dia, peso médio de 520 quilos. Esse é o lote principal do dia." O pavilhão mudou de tom. As conversas paralelas foram morrendo uma a uma. As pessoas se aproximaram da grade que separava o público dos currais. Os animais estavam ali, pelagem clara, musculatura densa, aquele andar tranquilo de bicho que nunca passou necessidade. Eram bonitos do jeito que gado de elite é bonito, do jeito que faz dinheiro. Ferdinando Noronha estava posicionado na primeira fila, braços cruzados, chapéu inclinado, dono da situação. Já havia cochichado com 2 conhecidos ao lado que ia arrematar o lote sem muito esforço. Sabia que a concorrência estava fraca naquele dia. Havia feito a lição de casa. Conhecia os outros compradores presentes. Sabia mais ou menos o limite de cada um. O que ele não havia feito era olhar para o lado direito do corredor. Os lances começaram.
O apresentador abriu em voz alta, um valor base já considerável. 3 mãos subiram quase ao mesmo tempo. Ferdinando entrou logo na sequência, com um lance acima de todos, firme, sem hesitar. A mensagem era clara: não estou aqui para brincar. 2 dos 3 recuaram na hora. O terceiro tentou mais um lance e desistiu no seguinte. Ferdinando respirou fundo, tranquilo. E então, do lado direito do corredor, uma mão subiu devagar. Não era uma mão jovem. Era larga, escura do sol, com veias salientes e dedos que tinham dobrado muita cerca, apertado muito mourão, trabalhado muito mais do que descansado. Subia sem pressa, sem drama, só subia. O apresentador registrou o lance, anunciou o novo valor. O pavilhão ficou quieto por 2 segundos, aquele silêncio específico de quando algo inesperado acontece e ninguém sabe ainda como reagir. Depois vieram as risadas, não de todo mundo, mas de quem estava perto o suficiente para ver de quem era aquela mão. Um homem de chapéu surrado, camisa desbotada, que até 5 minutos atrás estava sentado quieto num canto, como se estivesse esperando o ônibus. Ei, vô, o senhor sabe o que está comprando? Alguém falou sem esconder o tom. Tem certeza que é aqui que quer gastar a aposentadoria? Disse outro, e a piada foi recebida com mais risadas. Benedito não virou o rosto para nenhum dos dois. Manteve o olhar no apresentador, esperou o lance ser registrado e ficou parado, quieto, com a mão descendo devagar de volta ao lado do corpo. Ferdinando virou para o lado direito pela primeira vez. Viu o velho, viu a roupa, viu a caminhonete lá fora pela porta aberta. E sentiu aquela mistura de irritação e diversão que as pessoas sentem quando algo não faz sentido, mas parece inofensivo demais para ser levado a sério. Deixa ele participar, disse Ferdinando para os amigos ao lado sorrindo. Todo mundo tem direito de sonhar. Mais risadas. Ele entrou com outro lance, mais alto, confortável. Benedito esperou o apresentador terminar de anunciar. Levantou a mão de novo. O sorriso de Ferdinando ficou um pouco mais curto. Ele voltou com um lance maior ainda, tom diferente agora. Não era mais performance para a plateia. Era resposta direta. Benedito levantou a mão de novo. O pavilhão foi ficando quieto aos poucos. Não do jeito gentil de quem está prestando atenção, do jeito tenso de quem não entende o que está vendo e começa a sentir que talvez devesse entender. Um dos organizadores que estava circulando pelo corredor parou. Olhou para Benedito. Olhou para o valor no painel. Franzou levemente a testa. Ferdinando subiu mais, dessa vez com uma velocidade que era claramente uma tentativa de encerrar o assunto. Lance alto, postura fechada, queixo levantado. A linguagem do corpo dizia tudo. Acabou. Benedito olhou para o painel, olhou para os animais no curral e levantou a mão pela 4ª vez. Agora o silêncio era diferente. Era o silêncio de quando a sala inteira percebe ao mesmo tempo que subestimou alguém. Quem é esse cara? Alguém sussurrou atrás. Não faço ideia, veio a resposta. Mas ele não está tremendo. Ferdinando virou para Benedito com outro tipo de olhar. Não era mais diversão, era avaliação. Tentava ler o homem, a roupa, a postura, a expressão, e não conseguia encaixar as peças. Aquilo o incomodava mais do que o lance em si. Tá bem, vô, disse Ferdinando em voz alta, num tom que queria soar leve, mas não soou. Até onde o senhor vai? Benedito virou o rosto para ele pela primeira vez desde que o leilão havia começado. Não respondeu com palavras. Só olhou. 3 segundos, talvez 4, com aquela calma de quem já viu esse tipo de pergunta muitas vezes e aprendeu que a melhor resposta é nenhuma. Depois voltou o olhar para o apresentador. Ferdinando cerrou o maxilar. Os lances continuaram subindo. O valor já havia ultrapassado o que a maioria dos presentes havia imaginado para aquele lote. Ferdinando entrava, Benedito respondia. Sem vacilo, sem pausa longa, sem sinal de hesitação.
Ferdinando fez mais um lance. Olhou para o velho, esperando a resposta. Benedito levantou a mão. Ferdinando fez outro. Maior. O maior até então. A sala prendeu a respiração. Benedito abaixou o olhar por um segundo. Não de dúvida, mas daquele jeito de quem está fazendo uma conta que já sabe o resultado. Depois, ergueu a mão com firmeza. O apresentador anunciou o novo valor. Ferdinando ficou parado. 1 segundo, 2, 3. O martelo subiu. Algum outro lance? Silêncio. O martelo desceu. Vendido. O pavilhão inteiro ficou quieto por um momento que pareceu mais longo do que era. E então começaram os murmúrios. Aqueles murmúrios espalhados de quando uma sala inteira tenta processar a mesma coisa ao mesmo tempo. Ferdinando Noronha estava parado no mesmo lugar, o chapéu ainda inclinado, o maxilar ainda cerrado, olhando para um velho de roupa surrada que acabava de arrematar o melhor rebanho do leilão e parecia não ter sentido nada além de uma tarde comum de trabalho. O organizador que havia liberado Benedito na entrada caminhou até ele com passos rápidos, prancheta na mão, expressão de quem precisa confirmar o que acabou de acontecer. "Parabéns, senhor. Vamos tratar do pagamento?" Benedito assentiu com a cabeça. "Vamos." Benedito assentiu com a cabeça, virou o corpo e caminhou em direção à saída. O organizador o seguiu, sem entender ainda para onde ele estava indo. Quando ele saiu pela porta, alguns chegaram a achar que o velho tinha desistido do pagamento. O que aconteceu nos próximos 2 minutos ia deixar o pavilhão inteiro sem palavras. Benedito saiu pelo corredor central com o organizador ao lado, atravessou a porta do pavilhão e caminhou direto para o estacionamento. O sol da tarde batia nas latarias engraxadas das caminhonetes novas e dos utilitários importados. No meio de tudo aquilo, a F-100 enferrujada parecia um erro de cálculo. Benedito foi até ela sem desviar. Abaixou a grade da caçamba com um movimento que claramente já havia feito milhares de vezes. Levantou uma lona de trabalho dobrada no fundo, daquelas lonas escuras usadas para cobrir carga, e debaixo dela tirou uma maleta. Pequena, rígida, preta, sem marca visível. O organizador, que havia seguido em silêncio até ali, ficou parado olhando. Benedito fechou a caçamba. Colocou a maleta debaixo do braço e voltou para dentro do pavilhão, como se estivesse carregando qualquer coisa. Algumas pessoas que estavam perto da porta viram a cena. Uma delas entrou antes dele e disse alguma coisa em voz baixa para o grupo mais próximo. As cabeças começaram a virar. Benedito colocou a maleta sobre a mesa lateral, onde o organizador havia aberto a prancheta com os documentos do arremate, e abriu o fecho sem pressa. Dentro havia dinheiro. Notas organizadas, contadas, separadas em blocos com elástico, o valor exato do arremate, sem centavo a mais, sem centavo a menos. Benedito havia calculado em casa, na noite anterior, com base no preço médio daquele tipo de lote, nos últimos 3 leilões do Estado. Havia se preparado para pagar até 20% acima disso, se fosse preciso. Não foi preciso. O organizador ficou parado, olhando para a maleta por alguns segundos. Depois chamou um colega com um gesto discreto. O segundo homem chegou, olhou e também ficou quieto por um momento. Então os dois começaram a contar. Notas passando de mão em mão, em silêncio, com aquela concentração de quem não quer errar. Esse silêncio demorou o suficiente para que as pessoas ao redor percebessem que algo estava acontecendo. Os primeiros a notar foram os que estavam mais perto. Um deles se inclinou para ver melhor. Não disse nada, mas o rosto falou. Deu um passo para o lado, cochichou com o homem ao lado. Esse olhou. Então a informação começou a se espalhar pelo pavilhão do jeito que informação se espalha em lugar fechado. Devagar no começo, rápido no segundo momento. Ferdinando Noronha ainda estava no mesmo lugar onde havia ficado depois que o martelo caiu. Não havia saído, não havia ido embora.
Ficou parado com aquela expressão travada de quem está tentando reorganizar uma situação que saiu completamente do controle. Quando ele viu a maleta aberta e os dois organizadores contando, alguma coisa mudou no rosto dele. Não era mais irritação, era outra coisa, mais funda. Um dos homens do grupo que havia estado com Ferdinando a tarde toda se aproximou devagar e disse em voz baixa: "Quanto você acha que tem aí?" Ferdinando não respondeu. A contagem terminou. O organizador mais velho fechou os olhos por meio segundo, daquele jeito de quem está confirmando uma informação que ainda parece improvável. E então virou para Benedito com uma expressão diferente da que havia usado o tempo todo. "Está correto, senhor. Tudo certo." "Bom," Benedito disse. "Só isso." Fechou a maleta, tucou debaixo do braço. Pegou a caneta que o organizador estendeu e assinou os documentos com letra firme, sem óculos, sem pedir para alguém reler em voz alta. Foi nesse momento que o pavilhão inteiro estava olhando para ele, não de um jeito organizado. Era aquele olhar espalhado, de canto de olho, de cabeça levemente virada, o olhar de quem não quer ser pego olhando, mas não consegue parar. Um homem de meia idade, perto do corredor central, se inclinou para o amigo e perguntou baixinho: "Quem é esse cara?" O amigo balançou a cabeça. Não sabia. Do outro lado do pavilhão, alguém estava no celular, não filmando, digitando, procurando alguma coisa. O rosto concentrado de quem jogou um nome numa busca e está esperando o resultado aparecer. Benedito dobrou os documentos com cuidado, colocou no bolso interno da camisa, o mesmo bolso onde havia guardado o comprovante de cadastro mais cedo, e agradeceu ao organizador com um aceno de cabeça. Então virou o corpo na direção da saída. Foi quando Ferdinando se moveu. Não rapidamente, com aquela movimentação calculada de quem precisa agir, mas não quer parecer que está correndo. Caminhou pelo corredor lateral, desviou de duas pessoas e chegou até Benedito antes que ele chegasse à porta. "Ei!" A voz saiu mais seca do que ele provavelmente planejou. Ele suavizou no segundo seguinte. "Que negócio bonito o senhor fez aí." Benedito parou, virou para ele. Ferdinando colocou as mãos nos bolsos, gesto de quem quer parecer à vontade. "Sou Ferdinando Noronha. Tenho 3 propriedades aqui na região." Esperou um segundo, como se o nome fosse abrir alguma porta. "Acho que a gente pode ter interesses em comum." Benedito o olhou sem pressa. "É, com certeza." Ferdinando ensaiou um sorriso. "Um produtor que chega num leilão desse nível e paga à vista, sem piscar. Esse é o tipo de parceiro que eu gosto de ter por perto. A gente podia conversar sobre negócios. Tenho alguns projetos interessantes em andamento." Era quase a mesma conversa que o intermediário havia tentado ter 3 semanas antes. Só que agora, com Ferdinando na frente, em pessoa, com o chapéu novo e a bota importada e o tom de quem acha que está fazendo um favor. Benedito ficou olhando para ele por alguns segundos. Depois disse: "O senhor mandou um recado para mim faz umas 3 semanas." Ferdinando abriu levemente a boca, fechou, recompôs a expressão. Pode ser? Minha equipe faz muitos contatos. O senhor é produtor de qual região?" "Interior." Benedito respondeu. "Simples. Interior é grande." Ferdinando deu uma risada curta, tentando recuperar o ritmo da conversa. "Qual município?" Benedito não respondeu de imediato. Olhou para o curral onde os 80 animais estavam, depois voltou o olhar para Ferdinando. "O senhor não perguntou meu nome ainda." Ferdinando piscou. Era verdade. Havia se aproximado, falado de si mesmo, oferecido parceria, e não havia pedido o nome do homem com quem estava falando. Deslize pequeno, mas revelador. "Tem razão. Me desculpe. Qual é o nome do senhor?" "Benedito." Ferdinando esperou o sobrenome. Benedito não deu. Ficaram os dois parados por um momento. Ferdinando sorrindo com aquele esforço visível, Benedito com aquela calma que não era frieza, era outra coisa.
Era o tempo de quem não deve nada a ninguém e por isso não tem pressa de nada. Do fundo do pavilhão, o homem que estava no celular levantou a cabeça de repente. Olhou para Benedito. Olhou para a tela. Olhou de volta para Benedito. E disse o sobrenome em voz alta. Não gritou, mas disse alto o suficiente para que as pessoas perto ouvissem. E as que ouviram pararam o que estavam fazendo. Ferdinando virou o rosto na direção de onde veio a voz. Depois, virou de volta para o velho à sua frente. E pela primeira vez naquela tarde, Ferdinando Noronha ficou sem saber o que dizer. O nome tinha chegado antes que alguém entendesse direito o que estava acontecendo. Benedito Duarte. O homem que havia digitado no celular era Cláudio, um corretor de gado que trabalhava com frigoríficos do Centro-Oeste há quase 20 anos. Ele havia ouvido o nome Benedito quando o velho respondeu a Ferdinando, e alguma coisa no fundo da memória puxou um fio. Benedito, interior, pagamento à vista. Aquela calma que não combinava com mais nada. Ele digitou, esperou, leu, e quando levantou a cabeça e disse o sobrenome em voz alta, não foi por drama, foi porque não conseguiu segurar. Duarte. Benedito Duarte. Os dois homens mais perto de Cláudio ouviram. Um deles conhecia o nome, o outro não, mas percebeu pelo rosto do primeiro que deveria conhecer. O Duarte do Planalto? O homem perguntou em voz baixa, já olhando para o velho. Cláudio confirmou com a cabeça, ainda com o celular na mão. A informação começou a se mover pelo pavilhão. Não em grito, não em anúncio. Do jeito que notícia importante se move em ambiente de negócios. No sussurro rápido, no cotovelo no braço do outro, no olhar que aponta sem apontar. Ferdinando ficou parado diante de Benedito com aquela expressão que não conseguia mais se reorganizar. Havia chegado até o velho com a postura de quem está fazendo uma concessão. Me abaixando até você, reconhecendo seu feito, oferecendo minha atenção como se fosse um presente. E agora o chão estava trocando sob os pés dele e ele ainda não tinha certeza do tamanho da troca. Benedito Duarte. Ele repetiu o nome devagar, como se estivesse testando o peso de cada sílaba. Benedito não confirmou nem negou. Ficou onde estava. Um dos organizadores mais antigos do evento, homem de cabelo grisalho, crachá azul, que havia passado a tarde circulando entre os grupos sem se destacar, se aproximou dos dois com passos cuidadosos. Chegou perto, olhou para Benedito com atenção e então a expressão dele mudou. Era reconhecimento genuíno, não de vista, de reputação. Com licença, ele disse olhando para Ferdinando com um gesto discreto de que precisava falar com Benedito. Ferdinando deu meio passo para o lado, quase sem perceber, como se o corpo tivesse obedecido antes que a cabeça decidisse. O organizador se virou para Benedito. Senhor Duarte, eu devia ter feito a ligação quando vi o cadastro. Desculpe o transtorno na entrada. Não foi adequado. Benedito acenou com a cabeça. Sem rispidez, sem aproveitar o momento para esfregar. Tá esquecido. O organizador respirou com um alívio que era visível. E foi nesse momento que Ferdinando entendeu de vez o tamanho do que havia acontecido. Benedito Duarte era produtor há mais de 40 anos. Havia começado com um pedaço de terra de herança que mais ninguém queria. Seco, distante, sem estrutura. 2 animais doentes que um vizinho havia lhe dado porque não sabia o que fazer com eles. Sem crédito, sem maquinário, sem nome no setor. Só trabalho e uma teimosia silenciosa que as pessoas ao redor levaram anos para entender que não era teimosia. Era método. Hoje o nome Duarte estava ligado a uma das maiores propriedades produtivas do interior do estado. Rebanho ativo que passava dos 40 mil animais. Contratos diretos com frigoríficos de exportação renovados há décadas. O tipo de operação que não aparece em revista, não tem assessoria de imprensa,
Não frequenta evento para ser visto. Só aparece quando quer comprar. Ferdinando sabia disso agora. Estava processando enquanto as peças se encaixavam. O intermediário que havia mandado a proposta, o contato sem resposta, o velho que apareceu no leilão sem se identificar, os lances sem hesitação, a maleta paga na hora. Tudo havia sido deliberado. Cada detalhe. E Ferdinando havia passado a tarde inteira fazendo piada. Um dos homens que havia rido com ele mais cedo passou por trás de Ferdinando naquele momento sem parar, sem olhar, daquele jeito de quem não quer ser associado a algo que está dando errado. Outro que havia estado no grupo desde o começo, de repente, estava do outro lado do pavilhão, próximo a Benedito, com uma expressão aberta e respeitosa que não tinha estado ali uma hora atrás. O ambiente havia mudado completamente, não com barulho, com gravidade. Benedito observou tudo isso sem se mover do lugar. Viu os que se afastavam de Ferdinando, viu os que tentavam se aproximar dele, viu o organizador ainda ao lado, aguardando se havia mais alguma coisa a resolver. Posso perguntar uma coisa? Cláudio, o corretor do celular, se aproximou com cuidado, tom respeitoso. O senhor veio até aqui especificamente por esse lote? Benedito olhou para ele. Vim pelo lote, sim. Cláudio assentiu devagar, como se estivesse confirmando uma teoria. O senhor podia ter mandado alguém, um representante. Seria mais simples. Benedito ficou quieto por um segundo. Depois, eu sei, não explicou mais. Mas a resposta ficou no ar com um peso que todo mundo ao redor sentiu, mesmo sem entender direito. Havia uma razão para ele ter vindo pessoalmente. Havia uma razão para ter vindo daquele jeito. E aquela razão não era o gado. Ferdinando ainda estava próximo. Havia ficado parado enquanto todo esse movimento acontecia ao redor, como um homem que entrou num cômodo e de repente percebeu que as paredes mudaram de lugar. Tentou uma vez mais se recompor. Deu um passo em direção a Benedito. Olha, ele disse, a voz num tom que queria soar direta, mas soava apenas menor do que antes. Eu acho que a gente começou com o pé errado aqui. Se o senhor tiver interesse em conversar sobre aquela proposta que minha equipe mandou, eu estou disponível. Podemos sentar, tomar um café. Ferdinando. O velho o interrompeu, não em grito, só disse o nome, simples, e Ferdinando parou. Benedito olhou para ele por um momento longo. Com aquela calma que não era frieza, era algo mais antigo do que isso. Era o tempo de quem já viu muita coisa e aprendeu a escolher muito bem o que merece resposta e o que não merece. Eu vou pensar na proposta, Benedito disse. Quando eu decidir, eu mando um recado. Ferdinando abriu a boca. Fechou. Era a mesma frase que ele havia dito ao intermediário 3 semanas atrás. Ou quase. Só que agora, os papéis haviam trocado de lugar de um jeito que nenhum dos dois precisava nomear em voz alta. Benedito ajeitou a maleta debaixo do braço e virou o corpo na direção da saída. Mas antes de dar o primeiro passo, parou. Virou para o organizador de crachá azul que ainda estava ao lado. O rapaz da entrada, Benedito disse. O que barrou eu lá fora. Ele estava fazendo o trabalho dele. Não precisa fazer nada com ele. O organizador assentiu, levemente surpreso. Benedito assentiu de volta. E foi. O corredor estava mais cheio do que quando Benedito havia entrado. Alguns dos presentes se afastavam para abrir caminho conforme ele caminhava em direção à saída. Não de um jeito exagerado, não como quem recua diante de um rei. Era aquele movimento sutil de quem acabou de calibrar o tamanho de alguém e ajusta o corpo antes que a cabeça processe. Benedito passou por entre eles com o mesmo passo de sempre, nem mais rápido, nem mais devagar. Perto da porta, Cláudio o alcançou de novo, dessa vez com um cartão na mão. Senhor Duarte, se um dia o senhor precisar de um intermediário de confiança para qualquer negócio no Centro-Oeste,
disse ele, estendendo o cartão com os 2 dedos, tom respeitoso. Benedito parou. Olhou para o cartão. Pegou. Obrigado, disse. Guardou no bolso da calça, não da camisa. Diferença pequena. Mas era o jeito dele separar o que ia usar do que ia guardar por educação. Cláudio ficou parado por um segundo depois que Benedito seguiu em frente. Olhou para o canto do pavilhão, onde Ferdinando estava com os 2 conhecidos. Voz baixa, expressão fechada. Ficou olhando por tempo suficiente para confirmar o que havia visto a tarde inteira. Depois, virou e foi embora pelo corredor lateral. Havia uma decisão tomada ali, silenciosa, sem anúncio, sem drama. O tipo de decisão que só aparece nas consequências, semanas depois, quando os contratos começam a se mover. Do lado de fora, o sol já tinha baixado um pouco. A tarde estava cedendo. O estacionamento cheio de caminhonetes novas e utilitários caros parecia o mesmo de quando ele havia chegado, mas alguma coisa no ar estava diferente. Benedito abriu o portão da F100, colocou a maleta no banco do passageiro e sentou com aquele cuidado de sempre nos joelhos. Dentro do pavilhão, a movimentação havia mudado de figura. Ferdinando Noronha estava num canto com 2 dos seus. Voz baixa, expressão fechada. Não era mais o homem que havia atravessado o corredor, cumprimentando todo mundo pelo nome. Era alguém tentando entender como uma tarde que deveria ser simples havia virado aquilo. Um dos amigos disse algo. Ferdinando balançou a cabeça, olhou para o chão por um segundo, depois olhou para a porta por onde Benedito havia saído. Havia uma pergunta que ele não havia feito, e que estava crescendo agora que o velho não estava mais à frente dele para respondê-la. Por que Benedito havia ido daquele jeito, com a roupa de trabalho, com a caminhonete velha, sem se identificar, sem mandar representante, sem avisar que estava chegando, sem nada que um homem da posição dele normalmente faria? Ferdinando conhecia gente rica que gostava de aparecer simples. Era um tipo de performance que ele mesmo usava às vezes, dependendo do contexto. Mas aquilo não tinha sido performance. Tinha sido outra coisa. E ele ainda não conseguia nomear direito o que era. O organizador de crachá azul, que havia acompanhado a saída de Benedito, voltou para a área central e foi interceptado por 3 pessoas ao mesmo tempo. Todos querendo saber a mesma coisa. O organizador respondia com cuidado, sem dar mais do que o necessário. Sim, era Benedito Duarte. Sim, o pagamento foi efetuado. Sim, os documentos estavam assinados. Uma das pessoas que perguntou era um jovem fazendeiro de uns 30 anos, que havia participado dos lotes menores e ficado quieto o tempo todo. Quando ouviu o nome Duarte confirmado, ficou em silêncio por um momento e então disse, mais para si mesmo do que para alguém: meu pai tentou fazer negócio com ele uma vez. Disse que o homem era impossível de enganar, que ele sabia o valor de tudo antes de qualquer conversa começar. Ninguém respondeu, mas todo mundo ouviu. Do lado de fora, Benedito não havia ligado o motor ainda. Estava sentado no banco com a janela aberta, olhando para frente. Não para o estacionamento, para além dele, para aquela linha onde o campo aberto começava depois do asfalto, onde o céu encontrava a terra e o horizonte era largo do jeito que ele gostava. Havia feito o que havia vindo fazer. Não tinha sido sobre o gado, ou não só sobre o gado. O rebanho era bom, merecia o valor pago, ia entrar bem no plantel. Mas o motivo de ter vindo daquele jeito, daquela forma, naquele dia, era outro. Há 3 semanas, quando o recado de Ferdinando chegou por intermédio, Benedito havia pedido para o funcionário de confiança levantar o histórico do homem. O que voltou não era crime, não era escândalo. Era padrão. Ferdinando tinha o hábito de chegar até produtores que ele julgava estar numa posição inferior, pela aparência, pelo tamanho declarado da operação, pelo jeito de falar, e fazer propostas que tinham uma generosidade de fachada
e uma armadilha nos detalhes. Alguns percebiam antes de assinar, outros não. Benedito conhecia 2 produtores menores da região dele que haviam passado por isso. Gente séria, trabalhadora, que havia saído de uma negociação com Ferdinando com menos do que entrou. Não por burrice, por confiar demais num aperto de mão que valia menos do que parecia. Ele não havia ido ao leilão para punir Ferdinando. Não era esse o pensamento. Era mais simples e mais fundo do que isso. Havia ido para ver com os próprios olhos quem era o homem. Como ele se comportava quando achava que estava entre iguais. Como tratava quem ele julgava estar abaixo. Se o padrão que o funcionário havia descrito era real ou exagero de quem havia saído magoado de uma negociação. Não foi exagero. Benedito havia visto tudo, a piada na entrada, o comentário do caseiro, o sorriso durante os lances, a abordagem depois do arremate. Aquela sequência revelou mais sobre Ferdinando Noronha do que qualquer relatório de crédito ou histórico de negócios poderia revelar. E agora ele sabia o que precisava saber. Quando dissesse não à proposta, e ia dizer não, ia ser uma decisão fundamentada, não em rumor, em observação direta. Benedito girou a chave. O motor da F100 pegou com aquele ronco familiar, um pouco áspero no início, que ia suavizando conforme o motor esquentava. Ele encostou o braço na janela aberta e ficou mais um momento parado, deixando o motor trabalhar. Um carro novo parou ao lado para sair do estacionamento. O motorista olhou para a caminhonete velha, depois para o velho no banco. Não havia reconhecimento no olhar, só aquela avaliação rápida e automática que as pessoas fazem sem perceber. Benedito não devolveu o olhar. Estava pensando em outra coisa. Estava pensando nos 2 bois doentes com os quais havia começado, 40 e tantos anos atrás. No pedaço de terra que todo mundo havia descartado porque era longe demais, seco demais, complicado demais. No primeiro inverno em que havia dormido dentro do galpão, porque a casa ainda não tinha telhado completo. Em tudo que havia aprendido, não em sala de aula, não em curso, mas na dureza repetida de fazer a mesma coisa todos os dias até fazer certo. Nenhum daqueles fazendeiros lá dentro havia visto nada disso. Tinham visto só a roupa. Ele colocou o câmbio em marcha. A caminhonete saiu devagar pelo portão de ferro. Passou pelo asfalto e pegou a estrada de terra que levava de volta ao interior. A poeira subiu atrás dele e foi se dissipando no ar da tarde. Dentro do pavilhão, o leilão continuou. Tinha mais 3 lotes para fechar. O apresentador voltou ao microfone, a rotina retomou o ritmo, os lances recomeçaram. Era o tipo de evento que não para por causa de nenhum homem, nem quando esse homem acabou de virar o assunto de todas as conversas paralelas. Ferdinando Noronha ficou mais 40 minutos. Arrematou um lote pequeno que nem estava nos seus planos originais. Comprou por comprar, por não querer sair de mãos completamente vazias. Pagou com transferência, assinou os documentos com aquela eficiência mecânica de quem está fazendo algo no automático enquanto a cabeça está em outro lugar. Quando saiu, os cumprimentos de sempre foram mais curtos. Não havia frieza deliberada de ninguém. Era só aquela mudança sutil de temperatura que acontece quando a percepção de um ambiente se desloca. As pessoas continuavam sendo educadas, mas a tarde havia mostrado alguma coisa e todo mundo havia visto. Ferdinando entrou no carro, fechou a porta e ficou parado por um momento com as mãos no volante. Ele era bom no que fazia. Tinha construído patrimônio real, havia enfrentado anos difíceis, havia tomado decisões que funcionaram quando poderiam ter dado errado. Nada daquilo era mentira. Mas havia também outra coisa, aquele hábito de olhar para alguém e decidir em 2 segundos o que essa pessoa valia, de usar essa decisão como ponto de partida de tudo que vinha depois. E nunca, em nenhum momento daquela tarde, havia parado para questionar se a conta que havia feito estava certa.
Benedito havia feito a conta diferente. Havia chegado sem avisar quem era. Havia observado tudo com atenção. Havia esperado o momento certo. Não tinha sido sorte. Tinha sido método. O mesmo método de quem transforma 2 animais doentes numa operação de 40.000 cabeças. Ferdinando sabia disso agora. E esse saber doía de um jeito que ele não estava acostumado. Ligou o carro e saiu do estacionamento. A estrada de terra que Benedito percorria naquela tarde era a mesma de sempre. Conhecia cada curva, cada buraco, cada trecho em que a poeira subia mais grossa dependendo do vento. Havia percorrido esse caminho centenas de vezes nos últimos anos, às vezes de manhã cedo, às vezes no fim do dia como agora, com o sol baixando na direção certa para bater direto no para-brisa e obrigar a pegar a viseira. A F100 ia bem. Tinha seus vícios. O câmbio precisava de força no terceiro, o ar-condicionado havia parado de funcionar 2 anos atrás. E ele nunca havia mandado consertar. A rádio pegava com estática em certos trechos. Mas o motor era bom. Havia trocado o bloco inteiro faz uns 6 anos com um mecânico de confiança que trabalhava com ele há décadas. A caminhonete ia durar mais do que muita coisa nova. Ele costumava dizer isso para os funcionários mais jovens que estranhavam a escolha. Que o que funciona não precisa de aprovação de ninguém. A propriedade apareceu depois de uma curva longa, como sempre aparecia. Primeiro o portão de metal pintado de verde escuro. Depois o caminho de acesso com as árvores dos 2 lados que ele havia plantado com a finada Nair 32 anos atrás. Quando a propriedade ainda era metade do tamanho, e os 2 ficavam em pé no fim do dia, só na força da teimosia. Depois a casa, que havia crescido junto com tudo o mais, ganhando cômodos conforme os filhos chegaram, e a vida foi pedindo mais espaço. Benedito parou a caminhonete em frente à garagem, desligou o motor, e ficou um momento ouvindo o silêncio do fim de tarde no campo. O canto de um pássaro distante, o vento passando baixo pela grama, algum animal movendo no curral mais próximo. Era o silêncio que ele havia escolhido quando jovem, quando poderia ter ido para a cidade, poderia ter tentado outro caminho, poderia ter vendido a terra que todo mundo dizia que não valia nada. Não vendeu. Desceu da caminhonete com aquele cuidado nos joelhos. Caminhou até a varanda e sentou na cadeira de madeira que ficava do lado direito. A cadeira de sempre, a que tinha o ângulo certo para ver o pasto principal quando o sol estava baixo. Dentro de alguns dias, os 80 animais do lote 6 chegariam transportados. Ele já havia pensado em qual pasto receberia o rebanho primeiro, qual manejo seria adequado para a adaptação, quem da equipe ficaria responsável pelo acompanhamento inicial. Eram detalhes que a maioria das pessoas nunca veria. Eram exatamente esses detalhes que faziam a diferença entre um rebanho que rendia e um que apenas existia. O celular vibrou no bolso. Era um dos filhos. Marcos, o do meio, que cuidava da parte financeira da operação e sempre ficava sabendo das movimentações antes dos outros. Pai, soube que o senhor foi no leilão hoje. Fui, e arrematou o lote 6 inteiro. Arrematei. Uma pausa curta. O senhor foi de caminhonete? Fui. Outra pausa. Benedito podia imaginar o sorriso do filho do outro lado da linha. Metade orgulho, metade aquela resignação carinhosa de quem conhece bem o pai. Aconteceu alguma coisa lá? Benedito olhou para o pasto. O último pedaço de sol estava tocando a linha do horizonte, deixando o campo numa luz alaranjada que fazia o verde parecer outro verde. Nada que precisasse acontecer de outro jeito, ele disse. Marcos ficou quieto por um segundo. Depois, o senhor tá bem? Tô ótimo. Me arruma um café quando eu entrar. Desligou. Guardou o celular no bolso e ficou parado na cadeira, olhando para o campo. 2 minutos depois, o celular vibrou de novo. Número que ele não tinha na agenda, mas reconheceu o DDD. Atendeu. Senhor Duarte, boa tarde. Aqui é o Cláudio.
A voz do corretor era direta, sem enrolação. Me desculpe ligar tão rápido. Eu sei que o senhor acabou de sair do leilão. Pode falar. Eu trabalho há 18 anos como intermediário entre produtores do interior e 3 frigoríficos do Centro-Oeste. Frigoríficos grandes, exportação, contratos anuais. Eu cuido da parte de originação, localizo o produtor, faço a ponte, acompanho o contrato. Benedito ficou em silêncio, ouvindo. Parte do volume que eu originava passava por um canal que eu hoje não tenho mais interesse em usar. Cláudio fez uma pausa curta, mas suficiente. Depois do que vi hoje, eu prefiro construir uma relação direta com o senhor, se o senhor tiver interesse. Não havia nome na fala. Não precisava. Benedito entendeu. O canal que Cláudio estava descartando tinha nome e sobrenome. Tinha chapéu novo e bota importada. Tinha passado a tarde inteira fazendo piada com o homem errado, na frente da pessoa errada. Manda as condições por escrito, Benedito disse. Meu filho Marcos cuida dessa parte. Eu te passo o contato dele. Perfeito. Obrigado, senhor Duarte. Benedito desligou. Ficou olhando para o campo por um momento. Ferdinando Noronha não ia saber o que havia perdido naquela tarde. Não de imediato. Ia perceber nas semanas seguintes, quando o volume que costumava chegar por aquele canal começasse a diminuir sem explicação clara. Quando os frigoríficos que ele fornecia há anos começassem a fechar acordos diretamente com produtores que ele nunca havia levado a sério. Não era castigo, era só o mercado funcionando do jeito que funciona quando a confiança vai embora. E confiança não volta com aperto de mão na hora errada. Isso Benedito sabia faz tempo. Ele se levantou da cadeira com aquele cuidado nos joelhos e entrou pela porta da varanda. Do lado de fora, a caminhonete ficou parada com a lataria empoeirada e o motor já frio, pronta para a próxima vez que precisasse dela.